bordadeira! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suelen, eu sou bordadeira e sou professora de bordado. E no vídeo de hoje você vai aprender como que você faz letras com ponto corrente. Então, aqui eu tô com esse risco que eu fiz à mão mesmo, certo? Usando uma caneta térmica para depois sair do tecido. E nós vamos aprender as duas formas de fazer o ponto corrente. E depois nós vamos aplicar nessas letras aqui que vocês podem fazer à mão mesmo. Para esse vídeo eu vou precisar de meada, agulha, certo? A tesoura e a caneta térmica mesmo, certo? Além do tecido do bastidor. Aqui eu tô usando a cor 1018, né? Mas como é um vídeo para vocês aprenderem a fazer, vocês podem usar qualquer cor de linha. E eu vou usar uma agulha de número 7. Opa, que é essa aqui. Eu cortei aqui mais ou menos um braço de linha. E pra gente fazer a primeira forma de fazer o ponto corrente, eu vou estar usando 2 fios dobrados, tá? Então eu peguei 2 fios aqui, vou dobrar esses fios e vou passar isso aqui na minha agulha. Então eu tenho 4 fios aqui, certo? Passei. E para fazer esse primeiro ponto corrente, a gente precisa começar com um ponto chamado nó invisível. Então vamos lá para o bastidor. Esse primeiro ponto a gente começa com o nó invisível, que é você simplesmente sair aqui, onde você quer bordar, né, no seu tecido, fazer um pontinho assim, ó, um pontinho pequeno, e lá atrás, eu vou até mostrar para vocês, nós vamos passar a nossa agulha aqui, nesse pedaço de fio. Feito isso, a nossa linha já está presa pra gente começar a bordar. Agora a gente vai começar o ponto corrente, tá? A primeira forma de fazer o ponto corrente, eu já adianto que é a forma que eu mais gosto. E a forma que eu uso normalmente também. Nós vamos soltar um espaço aqui, ó, o espaço do ponto mesmo que você quer, tá? Então aqui você já vai decidir o tamanho do ponto que você quer. Se é desse tamanho, se é desse, enfim. Vamos puxar tudo, tá? Puxou todo o fio e vamos passar por baixo desse nó invisível que a gente fez aqui. Então esse nó... Nossa, a máquina... Então nós vamos passar por baixo do primeiro ponto, tá? E feito isso, vamos dar uma puxadinha aqui, ó, pra não... né, pro ponto ficar legal. E aqui nós vamos voltar no mesmo buraquinho que a gente saiu, certo? Isso aqui vai formar uma correntinha. Então aqui nós temos a primeira correntinha. A partir de agora... O ponto corrente que a gente vai fazer, ele vai passar por baixo das correntes, né? Então, a gente passa por baixo desse nó invisível só nesse primeiro ponto. Agora, nós vamos soltar o mesmo espaço que soltamos aqui, ó, no primeiro ponto. E aqui, nós vamos passar por baixo do último ponto que a gente fez. E é só isso, esse ponto. Só isso e mais nada. Então, vamos só recapitular o ponto. A gente solta o mesmo espaço, passa por baixo da corrente e volta no mesmo buraquinho. Eu vou fazer o último ponto. E aqui no último ponto, nós vamos, né, pra gente finalizar, passar por baixo da última corrente. E voltar aqui e pronto, tá? É assim que a gente finaliza. Pra deixar, né, o fio preso, nós vamos terminar lá no avesso. A gente vai fazer o arremate. Aqui atrás do ponto corrente, a gente tem o ponto atrás, né? Então, nós vamos passar por baixo desses pontos que a gente tem aqui. Pode ser em zigue-zague, tá? Por baixo, por cima, por baixo, por cima. 3 vezes, 4 vezes já está ótimo, tá? Não vai soltar de forma alguma. E depois a gente corta. E tá feito o nosso ponto corrente.
Agora, para fazer a segunda forma de fazer o ponto corrente, nós vamos usar a mesma quantidade de fio, mas vamos precisar usar outro tipo de nó inicial. Nós não vamos usar um nó invisível, vamos usar um nó de costureira. Então, eu só vou passar os 4 fios aqui, ó, e lá na ponta eu vou fazer o nozinho de costureira, tá? Se você ainda não sabe fazer, tem um vídeo aqui ensinando como faz, então você pode procurar aí no meu canal. Para fazer o ponto corrente dessa segunda forma, a gente vai sair aqui. A gente tá com o nozinho, né? Então tá preso. Vamos voltar no mesmo buraquinho. E aqui nós vamos deixar uma correntinha aqui, uma argolinha, certo? E vamos voltar com a agulha no meio dessa argola. Então, isso aqui é o ponto corrente da segunda forma, tá? Da outra forma de fazer. Pra gente fazer a outra corrente, a gente volta no mesmo buraquinho ali. E vem aqui e solta um espaço, mesmo espaço de preferência. E faz a segunda correntinha. Bati o braço na câmera. Foi mal aí, galera. De novo, a gente volta. E solta o mesmo espaço para fazer a nossa terceira correntinha. Palpites, né? Agora que, sendo totalmente pessoal, eu não gosto de fazer dessa forma, tá? Eu preciso ensinar, porque eu sou professora de bordado, mas não é legal, eu não gosto de fazer, eu acho que dá muito trabalho, eu acho difícil também você controlar o tamanho, tá, da corrente, certo? Dessa forma, eu acho bem mais difícil. E eu prefiro da outra forma, tá? Da outra forma eu acho muito melhor de fazer. Mas fica aí a critério de vocês aprenderam as duas formas pra escolher, né, qual vocês mais gostam. Bom, para finalizar essa corrente, a gente vem aqui, né? Fizemos aqui a última correntinha e nós vamos fazer um pontinho aqui, tá? Que é a única forma de segurar essa corrente. Então, a gente faz um pontinho aqui. Uma coisa que eu preciso que vocês notem é que a corrente, ela vai ficar invertida, tá? Nessas duas formas de fazer. Nessa corrente aqui de cima, ela vai ficar pra cá, tá? E nessa aqui, a pontinha menor dela vai ficar do outro lado. Então, eu vou desenhar aqui. Aqui a correntinha tá assim. E nessa aqui a correntinha tá desse jeito. A gotinha, né, tá invertida. Pra fazer o arremate é do mesmo jeito, tá? A gente tem meio que um ponto corrente aqui no avesso, né? Não é o ponto atrás igual no outro. Mas a gente consegue fazer do mesmo jeito também. Ou passando por cima, tá? Ou fazendo zigue-zague. Agora eu tô com 4 fios aqui na minha agulha, troquei o fio aqui, é uma cor preta, tá? E eu vou fazer essa letra E aqui junto com vocês. Como eu disse que eu gosto da outra forma de fazer, eu vou fazer da outra forma. Então eu vou fazer o meu nó invisível aqui. Já prendi, tá? A gente não precisa virar pra prender, a gente consegue prender sem virar um bastidor, que é uma ótima coisa. Passar no primeiro ponto. Uma coisa interessante também de vocês saberem é que o seu primeiro ponto, ele precisa conseguir passar a agulha, tá? Então, se ele for muito pequenininho, você não vai conseguir passar a agulha que você tá bordando, dependendo do tamanho da agulha. O tamanho do ponto vai depender muito do que você tá bordando. Então, se é uma coisa menorzinha, que tem muitas curvas, a gente vai precisar fazer um ponto menor. Isso não significa que se é algo reto, né, como aquela linha que a gente bordou, precisa ter os pontos bem grandes. Porque o ponto grande vai ficar feio também, não vai ficar muito bonito.
ficou as nossas letras com ponto corrente, tá? Aqui eu quis fazer dessa forma. Fiz aqui com 4 fios, aqui com 2 fios e aqui com 3 fios para vocês verem a diferença entre essas 3 letras. A gente usa menos fios, certo? Quando a gente tem uma letra bem cheia de curvas, assim, igual essa letra F. Seria impossível bordar isso aqui com 4 fios, tá? Impossível. E aqui eu usei 3 fios, só para vocês verem mesmo a diferença. Poderia ter sido bordado com 2, com 3 e com 4 também. Interessante falar, eu quero até que o editor coloque aqui embaixo do vídeo. Ponto corrente, ele fica bem melhor em letras curvas, tá? Em letras retas, assim, ó, ele não fica interessante. Então, dê prioridade para esse ponto em letras que tem muitas curvas. Então, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa comigo hoje em relação à quantidade de fios, ao ponto que você usa, entre outras coisas. E também comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no meu canal, o que você quer aprender comigo. Não se esqueça de me seguir lá nas outras redes sociais e também dá uma olhada no cupom de desconto que nós temos para a loja Bordado Mais, que tá aqui embaixo. Eu vou indo e eu te vejo no próximo vídeo.